A todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição, a segunda edição, né, do Jurídico de Botas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui esperando a nossa convidada de hoje. Hoje o nosso Jurídico de Botas é Agromulher. Vamos conversar com Mara Freitas Rodrigues de Souza, que logo mais está entrando aqui com a gente. E vamos ver, o nosso tema de hoje é propriedade rural. Já chamo Mara aqui. Rural e meio ambiente. Vamos deixar aqui, ver se eu coloco aqui o propriedade rural e meio ambiente. Vamos, Mara, chegando aqui. Ainda não. Mara, vamos entrar? Entrando a nossa convidada de hoje, que vai conversar com a gente sobre, como eu anunciei aí alguns posts. Oi, Mara. Oi, Letícia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito Estava aqui obrigada. dando as boas-vindas às pessoas que vieram nos assistir, dizendo que hoje o nosso Papa é um agromulher, né? Pois é, Sempre vale a pena ressaltar isso. tá certo, é isso E mesmo. então seja bem-vinda, Mara. Rapidamente aqui eu estava te apresentando, Mara Freitas Rodrigues de Souza, fala lá de Curitiba. Como é que estão as coisas aí? Tudo certo? Tudo certo, tudo ótimo. Começou a chover aqui finalmente. Aqui também. Então E eu estamos. até espero que a conexão fique bem durante toda a É, live, porque aqui começou a chover também. isso. Mara veio conversar com a gente sobre propriedade rural e meio ambiente, como eu coloquei para vocês. Ela que é engenheira florestal, é isso, não é, Mara? Sou Antes engenheira mesmo, florestal. antes mesmo de enveredar pelo direito, não é? Não, foi junto, eu fiz as Foi duas junto? faculdades ao mesmo tempo. Eu também fiz essa loucura. Fiz administração de empresas e direito ao mesmo tempo. É, Então, Mayra está aqui muito bem preparada, conhece bem, e como a missão do Jurídico de Botas é facilitar essa comunicação entre o profissional do campo, entre o produtor rural e a advocacia, mas levando essas informações jurídicas com clareza, com uma linguagem acessível, sem o nosso juridiquês. Então, Mayra, seja bem-vinda. E hoje, o que eu acho que seria interessante a gente colocar, já que é a segunda live ainda, né? A gente está no uhum. comecinho desse projeto aí do Jurídico de Botas, e a primeira em meio ambiente. Então, eu gostaria que você trouxesse para a gente aquilo que o produtor rural, na verdade, esse é o primeiro ponto, se é só o produtor, se é o proprietário, já vou colocar essa questão para você, mas enfim, quem está envolvido aí com o imóvel rural não pode deixar de saber, não pode deixar de prestar atenção e de acompanhar em relação às regras ambientais. Porque a gente sabe que espera-se, né, que preservar o meio ambiente todos seja a intenção de todos. Porém, essa questão da legislação, das normas, é uma infinidade de normas e às vezes quem está É. ali no campo se perde. Então, Mara, conta pra gente primeiro, quem é essa pessoa, quem é esse indivíduo que tem que estar atento às regras ambientais relacionadas ao imóvel rural? É só o proprietário? Tem mais alguém nessa relação? Como é que funciona isso? Então, Letícia, na verdade somos todos, né? Não tem a Constituição estabelece que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e que é um bem de uso comum de todos e nós temos que preservá-los ou garantir a continuidade do ambiente com qualidade, inclusive para gerações futuras. Então, é obrigação do poder público específica para ele regular esse uso da propriedade e tudo mais, mas todos, que inclusive se soubermos que está havendo um crime ambiental, por exemplo, nós temos obrigação de alertar, né? Porque a obrigação para proteger o meio ambiente também é comum a todos os habitantes do Brasil, né? De acordo com a Constituição Federal. E é importante que se diga também
que a responsabilidade pelo dano é objetiva. A Constituição já prevê que, além da responsabilidade penal e administrativa, independente de você pagar o dano, você tem a obrigação de restaurar o dano que é ocorrido na propriedade. E mais ainda, é uma obrigação que no juridiquês a gente diz que é propter rem. Então, que adere... E o que é isso? Então, Traduzindo. Traduzindo, é que ela fica e permanece na propriedade. Então, No não imóvel. adianta... No imóvel. Então, não adianta você vender e pensar... A pessoa que comprar, pensar que se livrou. Ah, não, isso aí é um abacaxi do antigo proprietário, ele que fez o dano, eu não tenho nada a ver com isso, comprei, já estava assim. Não, porque o dano fica na propriedade. Então, se você não fez, também numa palavra, num juridiquês, o due diligence, quando você comprou, se você não fez uma avaliação de todos os passivos que tinha nessa propriedade e adquiriu uma propriedade com passivos, não interessa. Depois você pode até discutir o negócio com o antigo proprietário, de quem você comprou, se você tem algum direito a ser ressarcido por esse problema. Mas para o órgão ambiental, não importa quem praticou o ato, quem causou o dano. A responsabilidade é de restaurar aquele dano que existe no imóvel. Tá, então, quem está no imóvel, né, quem está ocupando, explorando, se praticou um dano ambiental e transfere a propriedade desse imóvel, a pessoa que compra, que adquire esse imóvel, vai continuar com a responsabilidade. Vai continuar com a responsabilidade. Então é preciso tomar muitos cuidados, né, antes de comprar a propriedade, porque muitas vezes a gente está alguns negócios a gente está acostumado a conferir lá se não tem dívida, se não tem execução penhora na hipoteca na fazenda, etc. Mas isso vai além, né? Tem que verificar se existe uma pendência, digamos assim, ambiental em relação ao imóvel. Exato. Inclusive, os grandes proprietários, ou, né, as grandes compras sempre envolvem uma análise bem apurada da existência desses passivos, porque às vezes o valor da propriedade não comporta o dano, tem tanto passivo lá que, mesmo entregando de graça, às vezes não é um bom negócio. Sai caro. Sai caro. Sai caro. Sai caro porque a responsabilidade também, dependendo se você não conseguir provar, todo passivo ambiental tem 3 responsabilidades, né? A civil, a administrativa e a penal. Então, claro que a penal há uma verificação de dolo e culpa aí, mas a responsabilização para a recuperação do dano é objetiva. Então, não importa se você causou o dano ou não, mesmo se você está na tua propriedade. Então, digamos que você não comprou o imóvel com um passivo, mas por alguma consequência, sei lá, um teu funcionário causou algum dano ou algum dano foi causado no imóvel, não interessa se você teve culpa ou não, você tem que restaurar, você tem que recuperar esse dano. Entendi. Entendeu? Então, indo um pouco mais, Nara, a gente está falando do proprietário do imóvel, da transferência de um novo proprietário, né? Eu acho que isso ficou claro. Mas, assim, existem outros agentes, outras pessoas que também respondem, por exemplo, o arrendatário, né? Aquele que está só explorando, ou é só o arrendante que responde. Num contrato de integração, é só o integrador ou o produtor também responde? Como funciona essa relação? Não. Quem causa o dano vai responder pelo dano enquanto estiver com aquela propriedade. Então, a autuação, os agentes vão até o local e vão verificar quem causou, quem estava de posse daquela propriedade no momento para responsabilizá-la. E aí ele vai ser autuado, vai ser lavrado um auto de infração e inclusive, o auto de infração já é normalmente enviado para o Ministério Público também para que ele verifique se houve um crime ambiental.
Que é Então, responsabilidade penal, né? que é responsabilidade Crime, penal. E aí você, como eu te falei, você responde civil, que é que reparação do é dano dinheiro. monetariamente, né? Ou recuperação da área, administrativamente e penalmente também. Você pode ter um dano ambiental ser condenado por crime ambiental. Que é o famoso crime ambiental, né? E a gente É. tem uma discussão bem importante em relação a isso, que não cabe aqui no nosso trabalho, mas até de uma responsabilidade penal, de pessoa jurídica, né? Mas isso não Não, vai um pouco além aqui do nosso. Vamos ficar lá na propriedade tá rural. bom. Mara, entendido quem é que tem que estar atento, né? Quem é que responde, quem é que pode ser exigido pelo poder público, pelo Ministério Público, né? Por uma reparação aí de um dano ambiental que tenha causado. É, como é que que o proprietário, ou esses todos, né, que respondem, tem que estar atento a essas normas, o que você entende que seja assim, no meio de tantas regras, o que é aquele mínimo, o indispensável, que ele tem que saber, né? O que é uma reserva legal, o que é uma área de proteção, o que é uma mata ciliar, o que você entende que é aquele. Independente do tamanho do produtor, eu olhei lá para o meu sítio, eu olhei para o meu latifúndio, eu olhei para assim, isso eu não posso deixar de saber, isso é o mínimo que eu preciso Tá. cumprir dentro dessa propriedade. Então, eu separo, assim, como você falou, tem uma série de questões, mas tem pelo menos três coisas que você tem que saber. Primeiro, é que você não pode fazer nada na sua propriedade por conta própria, pensando que ela é tua. Porque, como eu já te falei, tem aquela questão de a gente é um bem de uso comum, né, a natureza, o recurso natural, e a gente está guardando, inclusive, para as futuras gerações. Então, a gente tem essa responsabilidade. Você não pode fazer o que você quiser na tua propriedade. Se você quiser fazer qualquer atividade na sua propriedade, você tem que pedir permissão. E aí é o tal do licenciamento ambiental. Existem em alguns estados, feito de forma simplificada para o pequeno proprietário, existem procedimentos mais céleres, mais rápidos, mais ágeis, mas, de qualquer forma, para você não ter, para se garantir de que você não vai ter nenhum problema, você tem que. Estou pensando em fazer uma ponte na minha propriedade, estou pensando em fazer uma. É, algum um coxo lá para os meus suíno e você tem que pedir autorização ou questionar o órgão ambiental se você precisa de algum instrumento de licenciamento. Esse é o primeiro passo. E a outra questão, outras questões que você não pode deixar de ter numa propriedade é assegurado a reserva legal e a área de preservação permanente, você proteger essas áreas e antigamente era necessário averbar no cartório a reserva legal, agora a elaboração do CAR, né, é obrigatória, e aí você informa no CAR a tua área georreferenciada, de acordo com aquelas normas que exigem o Código Florestal. Ah, mas o que Então, é a reserva legal? Vamos começar pela tá. reserva legal. O que é a reserva legal? Então, Letícia, primeiro vamos pensar o seguinte: a reserva legal, o primeiro código que a gente teve de florestal é o Código de 1934. Ele falava que as propriedades tinham que ter uma quarta parte das florestas mantidas na propriedade, porque o objetivo era que toda a propriedade tivesse um recurso madeireiro para usar nas suas necessidades básicas, fazer cercas, usar. Então, ele determinava que um quarto das propriedades, ou seja, 25% das propriedades ou das áreas de florestas tinham que ser mantidas. E aí, isso foi alterando, teve o Código Florestal de 65, que aí falava que em reserva legal, mas ainda tinha o objetivo de ser também um recurso madeireiro, que a pessoa, um recurso para garantia da propriedade.
Na Mas verdade, então, só um pouquinho, Mara, deixa eu só para deixar bem claro aqui. Então, era uma parte da propriedade em que havia, digamos, mata nativa, é isso? E que sim, tinha que ser sim. separada E, e isso, cuidada. isso. E mantida na Mas para propriedade, suprir as próprias necessidades da propriedade. isso, E isso. não é mais assim agora. Não, aí em 65 veio, alterou a lei e trouxe daí a reserva legal, estabelecendo que eram 20% na região sul e 50% na Amazônia. E basicamente isso. E depois agora teve foi essa lei de 65 sofreu várias alterações por medida provisória e combinando com a aprovação da nova lei florestal. E a nova lei florestal atual diz que é 80% de reserva legal na Amazônia, 35% no Cerrado, na Amazônia, e 20% nas demais regiões do país. Então, aqui na região sul e sudeste, Aqui no Paraná, no Paraná é 30%, 20% da 20%. propriedade. 20% da propriedade tem que ser mantida. A lei agora trouxe uma série de outras funções para a propriedade. Eu posso ler aqui, ó, a reserva legal, área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo, com função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais no imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos, promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e proteção da fauna e flora silvestres e da flora nativa. Então, passou a ter uma função que é de conservação. Aí é bom a gente esclarecer a diferença entre conservação e preservação. Assim, é A, bom. a área de preservação permanente, o objetivo dela é preservar. Então, é um objetivo de preservação. Preservar é manter intacta ou com o mínimo possível de interferência. Então, as áreas de preservação permanente, elas não podem ser utilizadas. A lei agora, o novo Código Florestal, a lei florestal, se quiser chamar assim, ela permite algumas exceções de intervenção de baixo impacto, mas a regra é não poder mexer naquela área. Que é a área de preservação permanente, A área de preservação permanente, que é conhecida como APP, é isso? conhecida como APP, e que tem a função, também lá no Código Florestal de 34, se chamava de florestas protetoras. Por quê? Porque o objetivo inicial dela era proteger, inclusive, o próprio proprietário, porque a área de preservação permanente, a proteção dessas áreas, está diretamente ligada à qualidade da propriedade. A qualidade no sentido de são as matas ciliares, né, que a gente chama. Então, se você não tiver na sua propriedade, não mantiver a área, a mata ciliar da sua propriedade, haverá uma falta de água na tua propriedade, porque as florestas ali, a mata ciliar protege, né? E Sim, inclusive da erosão do solo. sim, e aí tem também algumas áreas de preservação permanente, por exemplo, topo de morro, alta declividade, porque não dá para plantar nessas áreas sem eu exigiria muita técnica, que principalmente naquela época que foi proposto não tinham técnicas para evitar a erosão. Uhum. Então, o objetivo da área de preservação permanente é a proteção da propriedade para que ela se mantenha saudável e gerando benefícios para o proprietário também, né? Agora também foi aumentado. Pode falar. Não, só para ver se eu entendi. Então, a área de preservação permanente são áreas escolhidas ali, claro, com critérios técnicos, para proteger a própria propriedade rural, o imóvel. Né? Então, eu posso ter mata ciliar, posso ter área nessas áreas de morro,
E não Sim. se confunde com reserva legal. Não se confunde com reserva Reserva legal, legal é outra porque coisa. as funções são muito distintas, né? Eu tenho que ter as A, duas. Eu posso tem que ter, ter se eu as tiver duas. mata ciliar, eu tenho área de preservação permanente. E além disso, no meu imóvel, eu tenho lá que separar a reserva legal, se for aqui no Paraná, por exemplo, Sim, 20%. sim, nem toda, vamos dizer assim, a reserva legal toda a propriedade tem que ter, porque você tem que manter a 20% da tua propriedade com floresta ou então recompor se não tiver, Assim. tá? Agora, a área de preservação permanente, se tiver na tua propriedade, você tem que proteger, mas pode ser que não tenha, né? Entendi. Por exemplo, uma área que seja muito plana, que não tenha água nela, é, não tenha topo de morro, não tenha as especificidades que diz a lei do que seja a área de preservação permanente, não vai ter área de preservação permanente, mas você mesmo assim vai ter que deixar 20% da tua propriedade com a reserva legal. O que que acontece? A maioria ou muitas propriedades rurais têm as duas. E aí, somando a APP mais a reserva legal, chegaria fácil a uns 35% da propriedade com áreas que você não poderia usar em atividades Cultivar, enfim. de agricultura e pecuária. A Mas então reserva deixa eu só te perguntar mais uma coisa. Então, eu não posso incluir a APP na reserva legal. pode, se você já tiver, a lei trata, não sei se você se lembra, o Código Florestal foi muito discutido Lembro. né, teve, parecia que só tinha, aliás, Foi para o esses dois artigos. STF, né? É, isso, tem muitos artigos, mas a gente só ouvia falar de APP e reserva legal, né? Uhum. E aí existem situações em que foi discutido uma transição, uma situação transitória. Então, quem explorava a área, porque, como eu te falei, houve uma evolução da lei. Então, inicialmente, a APP começou com 5 metros para leitos até 30 metros de largura. E aí passou de um dia para o outro e para 30 metros. Então, a situação, houve muito aquela discussão do Código Florestal na época, porque muitos proprietários não aceitavam aquela situação de que eles, por exemplo, tinha o programa Provárzea, que era um programa do governo que facilitava, o que incentivava o uso da várzea. Isso, de acordo com o Código Florestal posterior, foi proibido e ele se tornou um criminoso de quem fazia isso, né? Então, algumas situações tiveram que ser discutidas e houve uma situação transitória. Então, quem havia áreas passivas até 2008, julho de 2008, ele pôde somar a APP e a reserva legal, desde que isso não significasse a abertura de novas áreas. Então, para você se regularizar, você podia somar, mas você não podia somar para aí abrir mais áreas, entendeu? Entendi. Uhum. Então Mas não é tem essa fácil situação. compreender tudo isso para quem está na propriedade rural, né, Mara? Não é, é muito, e tem muita legislação e até mesmo, na verdade, acho que nem os próprios advogados se entendem, porque às vezes a gente tem certeza que tem um direito e o Supremo ou o juiz decide de forma diferente e existem teorias que são aplicadas e que não têm totalmente uma fundamentação, por exemplo, tem um princípio do não retrocesso, que muitos ambientalistas dizem que não pode haver normas menos restritivas. Então, se você galgou um nível de proteção, você não pode Retroceder nisso. retroceder nisso. Entendi. Mário, eu tenho uma pergunta aqui do Senedese.
É. Senedeschi, que hoje é advogado em São Paulo, mas já trabalhou aqui também com a gente, e foi meu Uhum, aluno, fico muito feliz de vê-lo aqui. Ele uhum. está perguntando se essa regra de transição, ela se aplica ao imóvel ou ao proprietário. Então, é, algumas questões, normalmente seria ao imóvel. O imóvel não pode ter um retrocesso, mas o que tinha feito até ali vai ser regulamentado. Tá? Tem uma situação que agora eu não me recordo, que é o proprietário e os seus descendentes. Mas eu posso dar uma lida e responder por escrito para ele depois essa Então, situação específica. Senedeschi, manda Mas lá um direct para a Mara, então, tá bom? Ela vai verificar isso daí. E se alguém mais aqui tiver outras questões, pode ir colocando ou no comentário ou aqui no pontinho de interrogação aqui embaixo. Mara, diante de tanta regra, né, que até eu aqui já estou confusa, mas eu acho que deixar a diferença entre APP e reserva legal claro que é cada uma, eu acho que é uma das questões mais Letícia, fundamentais, né? deixa eu tenho uma frase que eu gosto porque é muito fácil de lembrar. Conservar é saber usar. Você, você, a conservação está relacionada ao uso. E aí, a reserva legal você pode utilizar de maneira sustentada. Tá? Você pode fazer uma maneira sustentável. A preservação é manter intacto. E a conservação é utilizar de forma daquele tripé, né, do socialmente justo, ambientalmente adequado E e economicamente. economicamente viável. Então, a reserva legal você pode usar através de um instrumento técnico que chama Plano de Manejo Florestal Sustentável. Uhum. Que é o Mas a área manejo, de é o conhecido como manejo florestal. manejo Né? florestal, isso. E a área de preservação permanente você não pode utilizá-la, você tem que deixar ali para ela se recompor, entendeu? Acho que entendi. Se alguém tiver mais dúvida aqui, é só perguntar que a Isso. Mara responde. Bom, Mara, no meio de tantas regras e de tanta responsabilidade é no crime, é no civil, é perante os órgãos públicos administrativos, eu acho que cabe aqui a gente colocar para o proprietário, para quem está explorando imóvel rural, quais são esses principais órgãos com que ele necessariamente tem que se relacionar, que ele tem que pedir licença, que tem que prestar conta, tem que estar com a documentação em dia? Também são diversos órgãos ambientais, né? A relação com o poder É, público no ambiental é constante, e aí dá uma orientada aí para o proprietário, é. para quem explora atividade rural. Com quem ele tem que se relacionar no poder público, necessariamente, mesmo que esteja tudo certinho. Aliás, para ter tudo certinho, né? Como é que funciona Tá. aí? Então, eu queria simplificar, mas tem algumas coisas que não dá para simplificar tanto, porque é realmente complexa a área ambiental. Porque a Constituição, como eu disse para você, ela fala que todo mundo tem que proteger. E a Constituição fala que todo mundo, então todos os órgãos públicos, federal, estadual e municipal, podem proteger o meio ambiente. E também todos os órgãos podem legislar a respeito de meio ambiente e floresta. Então aí, por isso que fica tão complexo e difícil assim você entender algumas coisas, né? E a gente Ah, adora a lei, né? A gente no Brasil então, adora a lei, então imagina é, União, Estado e município podem fazer lei, então isso. o que E não vai daí, faltar é lei, claro, né? a Constituição fala de algumas regras, né? Então a União pode fazer normas gerais e os estados complementar ou suplementar e os municípios fazer leis sobre interesses locais. Então existe uma regrinha básica para teoricamente uma não interferir na outra. Mas o que acontece? A União, a despeito de fazer normas gerais, ela acaba legislando sobre tudo. Né? Ela vai aos filigramas das questões. E aí sobra pouca coisa para o Estado legislar. Ele acaba muitas vezes copiando a legislação federal e trazendo alguma outra novidade. Mas
Teve uma lei que surgiu agora, depois de muito tempo, da gente usando um decreto que era totalmente inconstitucional, porque o decreto não podia dizer de quem que era a competência para isso, para aquilo. Aí surgiu a Lei Complementar 140, que estabelece algumas regras aí de distribuição de competências. E basicamente é o seguinte: a União, que é o IBAMA, na área ambiental, deveria licenciar e tratar de questões mais voltadas para quando houvesse competências entre um impacto entre dois estados ou unidades de conservação, uma unidade de conservação criada pela União fosse atingida com aquela atividade, algumas questões de fauna e mar territorial, são questões mais voltadas mesmo para o âmbito federal. Federal. Então, né? O IBAMA está na lista aí dos órgãos com que eu proprietário rural, tenho que me relacionar. O IBAMA está. E o que eu ia dizer? Normalmente, o município, o objetivo é basicamente normas de interesse local, então a atividade rural normalmente é licenciada, organizada pelo Estado, pelo órgão estadual. Aqui no Paraná é o IAT, né? O Instituto de Água e Terra, que é o antigo IAP. Só que em alguns estados, o IBAMA acaba pegando a competência estadual, porque se o estado não tem condições de fazer todo esse procedimento ou algumas questões mais complexas de licenciamento, o IBAMA acaba vinculando, assumindo essa responsabilidade. E a mesma coisa, o contrário. Às vezes o IBAMA ou o órgão estadual fazem convênios com os municípios, que são municípios, por exemplo, de regiões mais capitais ou regiões mais com uma estrutura melhor, para que o município assuma essa responsabilidade do Estado. Então para cá, eu estou lá, olho aqui para o meu imóvel rural, eu necessariamente tenho que prestar atenção no IBAMA e no órgão estadual. No órgão estadual, são os principais. E aí ele vai te dizer se aquela competência quem está fazendo é o próprio órgão estadual ou é melhor. Normalmente a maioria das competências é do Estado, porque, como eu te falei, o IBAMA geralmente fica com aquelas questões mais nível federal e o município só com o interesse local. Então, quase todas as questões são discutidas, são resolvidas no órgão estadual. Se não for, ali ele vai fazer essa distribuição de competências, vai dizer quem é o responsável. Isso em matéria só ambiental. Mas, na propriedade rural, às vezes, se você achar um sítio arqueológico, por exemplo, quando você estiver explorando a sua atividade, você que a gente tem aqui no Paraná, né? Para quem está no Paraná, a gente tem Cruzeiro do Oeste, por exemplo, tem cama de ossos lá, né? Exato. E foi descoberto um dinossauro, né? Então, você vai ter que entrar em contato com o IFAM, né? Se tiver uma comunidade quilombola na região, nas proximidades, você vai ter que chamar, conversar para ver se você precisa fazer alguma coisa com o Palmares, Instituto Palmares. Instituto Palmares. E se tiver unidade de conservação próxima à sua propriedade, você vai ter que entrar em contato com o ICMBio para saber quais são as regras, que é o Instituto Chico Mendes. Uhum. Então, eu acho que, assim, no mínimo... Aí a FUNAI, se tiver índios, né? Como a gente tem aqui também, e várias Então, você tem que estar sempre alerta para isso, porque as regras são diferentes. Se tiver na tua propriedade, a tua propriedade estiver próxima de uma terra indígena ou de uma área quilombola, ou de uma unidade de conservação, existem regras que são mais restritivas ou que são
aplicadas especificamente para esses casos, entendeu? Mais rígidas Então, também, né? mais rígidas e aí você tem que se adequar àquelas, né, a essa situação. Mara, a Então, gente tem algumas perguntas aqui. Peço desculpas que eu não consegui acompanhar aqui o nome de quem está perguntando essas próximas, tá? Mas é colocado aqui. Na verdade, ele também coloca um pouco difícil de ler, tá? Se fala muito em punições e multas para o produtor rural infrator, mas os benefícios para quem preserva? O pagamento por serviços ambientais existe e funciona na prática? Quer dizer, quem anda direitinho na linha tem prêmio, Mara? olha, tem uma série, tem um capítulo na lei do florestal estabelecendo uma série de possibilidades para incentivar o produtor a ter, a agir corretamente ou a ter uma responsabilidade ambiental, inclusive maior do que as exigências legais, né? Então dá um estímulo para que ele proteja mais. Mas eu, infelizmente, vou te dizer que ainda é muito incipiente. Tem um artigo que foi escrito já faz tempo, mas acho que ainda é muito é, atual, que ele compara o valor do pagamento por serviços ambientais, o valor da atividade em agropecuária, agricultura ou a silvicultura. E o pagamento por serviços ambientais ainda é, infelizmente, muito pouco, né? Pequeno. Mas existem outras atividades que podem ser feitas e estimuladas, né? Isenção, incentivo fiscal para essas propriedades. Você pode fazer uma RPPN na tua propriedade e RPPN é uma reserva natural do patrimônio, reserva particular do patrimônio natural, que Que é não como é se fosse. exigida, é algo que você Não, faz é espontaneamente, como se digamos, fosse uma unidade de voluntariamente. conservação que você resolve Ter. instituir na tua Uhum. propriedade. E aí você vai ter alguns benefícios fiscais por isso, e você pode, inclusive, se for o caso, se tiver um atributo, você pode fazer uma atividade de turismo ali naquela área e ter algum benefício extra, E né? tem algumas, não são muitas, mas tem algumas espetaculares, né? Eu tenho uma colega que foi Sim. recentemente, passou pelo Mato Grosso, voltou encantada com a atividade de turismo dessa natureza em fazendas no Mato Grosso. Uhum. A gente sabe que quem não atua na área sempre acha que tudo pode ser resolvido com turismo, né? E a gente que tem conhecimento sabe que, principalmente no Brasil, tem lugares que não tem nem acesso de transporte, não tem hotel adequado, então não é uma. Eu sei, eu estou sugerindo isso como uma possibilidade, mas eu sei que isso não é uma possibilidade para Para todos, toda, claro. toda e qualquer propriedade rural, né? Principalmente no Brasil, com a situação que a gente tem de infraestrutura péssima, né? A gente tem muito Rodovia. a fazer e evoluir aí. Mas o que eu queria dizer é que a gente tem que tentar usar a, a responsabilidade ambiental é uma realidade que não tem como fugir e vai ficar cada vez mais importante com o passar do tempo, né? A gente está vendo, ontem teve as questões lá dos fundos que estão querendo deixar de investir aqui por conta dessa política atual, né, na área ambiental. E o que eu queria dizer é o seguinte: o agro sempre continuou, fez o seu papel independente das políticas de governo, né? Que infelizmente nós não temos políticas de Estado no Brasil com relação a isso. Cada vez entra um governante e muda as políticas mas o agro tem conseguido caminhar por conta própria nisso, né? Nós hoje estamos reféns quase do agro, 20% do PIB, o agro mais, né, do que 20% do PIB,
corresponde ao agro hoje em dia. E a responsabilidade, para quem tiver essa responsabilidade, inclusive puder ir além e fazer atividades pró-ambiente, eu acho que vai ser muito beneficiado, porque existem vários... Os bancos também vão exigir cada vez mais essa responsabilidade ambiental do produtor rural, né? Tem o princípio do Equador, que eles são praticamente obrigados, porque eles podem ser penalizados ou responsabilizados pelos danos que ocorram também, se eles financiarem uma propriedade ou um projeto que não tem adequabilidade ambiental. Mas parece também, Mara, que assim, é claro que toda essa questão de responsabilidade, por isso a gente chamou a atenção aqui, é muito importante, né? O receio de uma multa, de uma responsabilização criminal. Mas eu acho que, como você bem colocou aí, a questão da preservação assim, já não é mais um luxo, né? Isso já está, e se a gente pensar nos mais jovens até, que vão agora, começam a assumir as propriedades, os investimentos rurais, acho que não preservar não é nem o que se quer, né? Eu acho que a grande dificuldade do produtor é justamente ele se achar no meio de todas essas regras, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade, né? Porque, de fato, o Brasil, e aí você pode até esclarecer isso melhor, o Brasil tem uma área, digamos, eu estou falando aqui não tecnicamente, tá? Uma área de preservação das fazendas que é enorme, né? É maior até do que o poder público conserva. É isso mesmo. A gente... eu estava lendo... Alô? Tá me ouvindo, Letícia? Tá, Porque você tá, está tudo bem. sumindo. Ah, tá. Eu tô Você está sumindo? sumindo. Tá tudo bem. Eu até estou escrevendo um artigo agora sobre justamente isso. A minha tese eu escrevi sobre unidades de conservação no Brasil e eu fiz um diagnóstico de tudo que a gente tinha na época e a gente tem algumas obrigações né, com a ONU, com as instituições, de proteger 10% da maioria dos biomas, 20% da Amazônia, e a gente não conseguiu chegar ainda nessa proteção. Mas a gente tem, ao mesmo tempo que a gente está faltando essas proteções, a propriedade rural com a APP e a reserva legal estão dando uma grande contribuição para a manutenção da floresta e dos recursos nativos, né? Dos biomas que não está sendo quantificado. A APP e reserva legal, a gente sabe que está... eu tenho um dado de 47% em média, a propriedade tem de reserva legal e APP. Então, isso significa que a gente tem uma proteção muito maior do que a gente está sendo cobrado em termos de obrigação do poder público. E aí Mara, a gente... pode falar. Parece que minha imagem está congelada, mas vocês estão me ouvindo bem? Por favor, comentem aqui. Estão me Então, ouvindo? Está estou te todo mundo ouvindo me bem. ouvindo? Existe o que possa ser feito aí para a gente computar isso, né? Esse tanto que está dentro da propriedade privada, da propriedade rural, em benefício da imagem, até dos números que o país tem que apresentar aí para os órgãos internacionais, para o comércio internacional. Há algo que possa ser feito? Então, eu acho que nós temos que aparar os discursos, né? Parar de ideologia e verificar o que existe de fato no país. Existem estudos sérios da Embrapa que são questionados, mas enfim, a gente sabe que tem muito mais do que a gente está sendo cobrado, né? A gente pode estar aumentando o número de desmatamento, mas existem muita coisa boa no Brasil que já existe, né? A gente podem questionar um ou outro dado, mas
em torno de mais de 60% da área do Brasil é protegida. E isso não tem país no mundo que tenha isso. Então, nós temos muito ainda a aprender. Eu acho que também tem que separar o joio do trigo, né? Eu estou em três câmaras lá na OAB, uma da mediação, do agronegócio e do meio ambiente. E cada uma, às vezes, ou tirando a mediação, que consegue enxergar as coisas de uma forma no meio, mais... né? No caminho no do meio. termo, né? De que é necessário uma comunicação e tudo, a gente percebe que quando a gente está de um lado, é difícil olhar o que o outro está vendo e tentar chegar numa situação de meio termo. Na área ambiental, a gente tem que parar de discurso ideológico, tanto de um lado quanto de outro, e valorizar o que o Brasil tem de melhor, o que ele está fazendo de bom. Eu falo sempre, eu tenho muita sorte, pelo menos, porque eu sempre trabalhei com o pessoal do setor produtivo, na área rural, pessoas muito responsáveis e do bem, querendo fazer as coisas certas. Então, se Sim, é eles a não maioria. fazem, né? Graças a Deus é a É a maioria. maioria. Então, Eles vêm nos a procurar gente... justamente para fazer direito, né? Exato. Então, eu acho que tem que haver uma integração disso, uma cooperação de todos para que a gente ensine até eles, quem não consegue ou não sabe fazer, a forma de fazer direito, para que a gente consiga melhorar essa imagem do Brasil, que a gente não a imagem do Brasil não corresponde ao que é de verdade. Nós temos uma situação muito melhor do que a maioria dos brasileiros imaginam, porque parece pelo discurso da mídia que nós somos uns grandes degradadores, e quando não é essa a realidade. A maioria das pessoas estão trabalhando de forma responsável e tentando fazer a coisa de forma correta. E querem, inclusive, mais uma instrução de como fazer certo do que simplesmente uma multa, uma autuação, né? De Mara, forma assodada. eu penso também, então, que outro fator que influencia muito, além dessa, né, não vou dizer nem mais nem tendência, né, é fato, dado concreto de que existe a necessidade de preservação do meio ambiente, etc., é, isso parece muito óbvio, né, atualmente. Não era tão óbvio assim há pouco tempo atrás. Quando a gente começou, acho que quando nós estudamos, né, ainda era um pouco novidade isso, Sim, mas não é mais. E acho que tem outro fator também, né? Que hoje a reputação daquilo que é produzido na fazenda tem um peso muito grande também, né? Então, assim, acaba sendo uma vantagem competitiva para o produtor, é, ele conseguir mostrar que no imóvel dele, além de se respeitar as regras ambientais, ele está adotando práticas de sustentabilidade. Isso tem um valor de mercado hoje em dia, sim, né? Então, assim, se não for por motivo nenhum, pelo menos para agregar valor de mercado ao produto é, que sai ali para fora da porteira, já é um estímulo, né, para esse cuidado todo hoje. é. Letícia, em 2009, 2010, mais ou menos, eu escrevi um artigo falando sobre o empresário e o meio ambiente, e eu questionava se o meio ambiente era uma ameaça ou uma oportunidade. E eu acho que ainda está super atual, porque dependendo de como você queira encarar, é uma ameaça ou é uma oportunidade, né? É uma ameaça se você fizer alguma coisa errada, você certamente, hoje em dia, a pessoa não precisa nem ir até lá, tem o drone que pode sobrevoar a tua propriedade e ver que você está fazendo alguma coisa errada. Então, eu acho que é, é, né, você deve seguir, até por responsabilidade, com a própria manutenção do teu negócio, mas é uma excelente oportunidade, porque o marketing ambiental vai ser cada vez maior, né? Hoje em dia tem muita gente, inclusive, disposta a pagar mais por um produto que seja adequadamente social,
ambiental, e se você usar essa tua responsabilidade de uma forma ah, adequada, você pode, inclusive, melhorar o preço, né, a precificação do teu produto. Sim, e assim, é claro que o Brasil, né, por toda a nossa questão social, ainda isso não é uma prática tão comum, porque, enfim, os produtos ficam mais caros, mas no mercado de exportação, né, há países em que essa rastreabilidade da produção, de que propriedade veio, se tinha trabalho, que tipo de trabalho era exercido lá, como era cuidado, isso é fundamental, né? Então, para a gente olhar Uhum. longe, enxergar longe a longo prazo, acho que o ativo aí do estar conforme, né? Estar como que a gente chama de compliance ambiental, e aqui para deixar do jeito mais Uhum. simples, estar conforme, estar dentro da lei, é fundamental. Mara, eu Uhum. vou pedir agora para você ir se despedindo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, rapidamente ainda dá tempo de fazer, porque senão o Insta derruba a gente aqui sem dar tchau para quem veio aqui nos prestigiar. Então, Letícia, eu queria agradecer, achei uma delícia, estou à disposição para responder as perguntas que vierem, que a gente não teve tempo de responder, e dizer que a gente tem que achar uma solução que contemple tudo isso, que a gente parar de ficar brigando e querendo achar culpados e achar um caminho que trilhe do bem, que resolvam as questões de forma mais simples e que o produtor possa se sentir valorizado e compensado por todo esse trabalho que ele está tendo. Né? A gente, o que eu vejo assim é que as pessoas ficam, os produtores ficam muito indignados, eles estão trabalhando, tentando fazer o melhor e ainda sendo é, achacados, taxados de degradadores, responsáveis e tudo mais. Então a gente tem que reconhecer que eles que muito ainda existe para ser feito, tem muita coisa para ser regularizada, mas que a gente já tem alguma coisa muito boa aí que a gente tem que valorizar também. Então, eu Exato, Mara. agradeço. Eu acho que isso é uma tônica assim para tudo, né? A gente precisa no Brasil, eu tenho muito essa implicância, digamos assim, de misturar quem trabalha direito com quem não trabalha. Então, acho que a gente justamente tem que mesmo cobrar de quem não trabalha direito, para ser justo com quem trabalha direito, Uhum, para valorizar. E aí, aqui a gente está falando do produtor geral, mas eu acho que isso se aplica a tudo, né? A gente está vendo aí com uhum, a questão da pandemia, estabelecimentos que seguem as regras e não é justo com eles que todo uhum, mundo seja um libero geral, tem mesmo que cobrar de quem não segue e tem que uhum. estimular a atividade produtiva de quem está atendendo aqui no assunto de hoje, as regras ambientais, né? Tá Mara, certo. muitíssimo obrigada por ter Obrigada, vindo aqui. Letícia. Realmente, esse tema de meio ambiente é cheio de subtemas e de complexidades. Certamente nós teremos que trazer outros convidados na área ambiental para ir conversando cada vez mais sobre Sim. isso. Eu agradeço enormemente também quem veio nos prestigiar. Ajude-nos a divulgar o Jurídico de Bota. Se vocês gostaram da proposta, aí mandem direct. Venham também semana que vem. Semana que vem temos mais um Agro Mulher. Nossa convidada Juliana Milani vai falar sobre o refinanciamento do crédito rural, que também é algo que interessa muito ao produtor. Tá? Então, fiquem bem. Muitíssimo obrigado e Obrigada, até semana Letícia. que vem. Tchau. Até. Tchau.